Tudo bom, pessoal? É um prazer a gente estar aqui no nosso quarto programa, né? Finalizando e completando esse mês. E hoje, para mim, é um programa muito especial, um bate-papo muito especial. Há quase 25 anos atrás, talvez 25 anos atrás, eu vinha da Zona Norte de São Paulo, vim estudar no Colégio Conselheiro Crispiniano e ali conheci grandes mestres, uma delas que eu já mando um grande beijo agora, a professora Antonieta, que me incentivou a participar da seletiva que tinha no colégio, né? E eu fui pelo atletismo e depois daquele ponto a minha vida dentro da área esportiva, dentro das minhas convicções para frente profissionalmente, se deu muito no esporte escolar. Então hoje, um grande tema e para mim um dos principais quando se fala em política pública no Brasil, no município, no estado. E eu tenho o prazer hoje aqui de estar com os meus mestres, vários deles que são de fato as minhas referências na minha profissão e como pessoa. Trabalhamos juntos, observei muito eles trabalhando, me deram as primeiras oportunidades. Então é um prazer a gente fazer essa sala de bate-papo, esse bate-papo no dia de hoje, encerrando esse primeiro mês do Velho Esporte Convida. E um deles, o primeiro que eu chamo aqui para a gente poder nos conhecer já e vocês conhecerem um pouquinho da história, a minha vida profissional, eu tive grande parte com ele, porém a minha vida esportiva lá atrás, quando a gente ainda... eu achava que dava para jogar ainda. Tinha uma bolinha bem dura assim, ó, de futsal. Na época, futebol de salão, lá no Macedo. E ele foi o meu treinador lá atrás. E ali as coisas também já começaram para mim, na minha curta carreira como jogador aí. Cássio, muito bem-vindo, muito obrigado aí a sua presença aqui. O grande mestre. Fala, Du. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, acompanhando aí com as feras aí, né? Um pouquinho da história nossa no esporte escolar, da sua história também no esporte escolar, a gente poder aproveitar um pouquinho aqui o tempo que a gente tem. Né? A gente deu uma dividida aqui ainda, tem o futsal, tem o handball, voleibol, o Cassião agora tá no tênis de mesa também, no xadrez, gritando menos. Eu nunca foi de gritar muito, né, Cássio? Já sempre foi mais estratégico, sempre foi mais em acertar os pontos. Eu falo que trabalhei com treinadores que entravam no vestiário, e arrebentava tudo, chutava a porta, xingava tudo, e o cara falava, beleza, e agora? Agora não tinha saída. O Cássio sempre manteve a serenidade, sempre dava os caminhos pra gente. As pranchetas dele eram mágicas ali. Então vai ser um prazer tê-lo aqui. Manuel, Manu Rende, ô Cassião, você viu que falou que é assim que o pessoal conhece. Estamos aqui com o nosso produtor Lucas, que veio do handball também. Quando eu falei do Manuel, ele falou, não, a referência é ele. E depois daquela live que a gente fez, eu consegui ver muito mais a grandeza disso. Tá um jogador caro, mas a gente conseguiu trazer aqui. Mano, muito obrigado, viu, por ter vindo. Falei com você na sexta, acho que vai dar tal. E aí falou, Edu, confirmado. É um prazer ter você aqui comigo nesse momento nosso aqui falando do esporte escolar. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu, entendeu? Devido a alguns compromissos, talvez não daria, mas eu fiz o possível para estar aqui. Que é muito importante esse momento com você, com esses grandes amigos aqui, feras também, tá? E falar do esporte escolar para mim foi minha vida, né? Então, assim, é gratificante. Quero falar para o pessoal de casa, para essa população guarulhense, né? Que a parte da minha vida profissional foi aqui, então é um prazer estar falando com eles nesse momento. Sei que vai ser um bate-papo muito rico, porque juntando as experiências aqui nossa, dá um livro, tá bom? Muito bom. De fato, depois daquela live que a gente fez, aqui a gente não vai ter tanto tempo, lá nós tivemos quase 2 horas de live, né? Mas as pessoas vão novamente relembrar, e para mim foi magnífico isso, as pessoas ali, né, relembrando, e vocês depois relatando, né? O pessoal mandou mensagem e tal, então também foi uma forma da minha homenagem a vocês que me ensinaram muito. E o Marquinho, tem uma cena, Marquinho, talvez você não vai lembrar. Na Taça Estudantil, vocês me deram a primeira oportunidade de apitar alguns jogos, e eu ali com medo do caramba de apitar, novo, meio com o braço cruzado. Você veio e falou, professor, apitar de braço cruzado, isso eu nunca vi, hein? Marquinho, prazer ter você aqui, pra gente contar um pouco de tudo que você construiu também, tanto na sua vida de atuação como na organização esportiva. Obrigado. Legal. Obrigado, eu que agradeço aqui de coração, sabe? Um prazer estar aqui com você, Manuel, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto, Cassião, que foi da minha turma na faculdade, então realmente é um prazer
muito grande estar aqui com vocês. E realmente eu devo ter falado isso para você, porque tinha um que era pior, ele apitava encostado na alambrada. Eu falei, ô professor, dá uma circulada, ele também. A geração dos encostados, outro encostado. Mas daí a gente aprendeu Então, com vocês. Lá. Obrigado pelo convite, viu, Edu? Obrigado mesmo. A gente, feito aí meus agradecimentos, queria que a gente pudesse falar um pouquinho de cada um. E aí a gente, principalmente no segundo bloco, falar de fato do esporte escolar, da Olimpíada Colegiais, que é onde eu surgi, né? Onde vocês acho que trabalharam por muito tempo, e as outras manifestações, né? O GESP, o CESP, enfim, como é que se dá hoje. E se a gente pode pensar um formato até diferente, que há anos a gente vem falando, né? Precisava amadurecer, precisa, né, aprimorar, e aí a gente pode lançar aqui algumas ideias também nesse sentido, tá bom? Dessa vez eu vou fazer o caminho contrário aqui. Marquinhos, fala um pouquinho de você aí para as pessoas poderem relembrar do professor Marquinhos e te conhecerem também, aqueles que não conhecem. Legal, Edu. Professor de Educação Física, formado na turma de 91, como eu disse, junto com meu amigo Cássio. Trabalhei desde então, né? Desde antes da formação, a gente já iniciou a atuação trabalhando em escola pública, em região até carente, e a gente foi traçando os caminhos aí, conseguindo evoluir, e em 2009 eu concluí o mestrado, né? Eu estava na faculdade Torricelli e a gente elaborou o curso de Educação Física na época lá. Então eu fui para o mestrado para a gente poder atuar nesse segmento, né, acadêmico, né, da graduação, para poder sentir quais as necessidades e realidades, né, do profissional de Educação Física e poder ajudar na própria formação do profissional, tá? Então, assim, é uma profissão que eu amo de paixão, me deu tudo na vida e eu agradeço demais e todas as oportunidades e os amigos que eu construí dentro da profissão. Orgulho disso, graças a Deus. Então, é por aí. Não, show de bola, Marquinhos. E claro que essa é uma introdução, no decorrer nós vamos falando dos feitos de vocês, Sim. e aí as pessoas vão acabar conhecendo um pouco mais. Eu vou anotando algumas coisas aqui que eu acho bem interessante a gente falar. E eu acho que até a gente estava elaborando esse bate-papo, né? Algumas perguntas. Eu falei que eles, de fato, fazem parte de uma história dentro da Olimpíadas Colegiais, dentro do esporte escolar. Então a gente vai bater um papo, porque dá pra gente contar até um pouquinho da história, como era, como passou e como está hoje, né? Que muitos atuam. Manuel, fala um pouquinho de você aí, desse currículo aí. Ixi, agora vai demorar, hein? Sou o professor Manuel, né? Educação Física também. Me formei há muitos anos atrás também, sou filho da FIG também. Do professor Bernardes, eu queria lembrar aqui, que é meu grande exemplo também de... Grande abraço ao Bernardes. Handebol, falando handebol. Era. Então, assim... E meu forte sempre foi essa paixão pelo esporte escolar, né? Comecei trabalhando em escola pública também. Passei por vários colégios em Guarulhos, né? O Máter Amaros, Guilherme de Almeida, o próprio ENIAC. Mas quem abriu a porta para esse colégio particular, lembro que foi a escola pública. O trabalho que a gente fazia na escola pública, né? Que hoje eu sinto falta disso ainda, assim, eu sinto muito... No decorrer do programa a gente vai estar conversando, né? E acho que está faltando esse profissional. Esse que acredita naquela criança da periferia ainda, que o esporte nosso, principalmente escolar, ele tem que ir de combate à vulnerabilidade social, tá? Então, assim, essa foi a meu lema, a vida inteira foi atrás disso aí, trabalhar em cima disso, tá? Sempre achei assim, era muito fácil trabalhar os que já tinham aquela aptidão, que era, sabe? E deu certo, mas foi com muito sacrifício, né? No decorrer do programa, como você falou, nós vamos estar contando essa experiência, que não para vangloriar a mim, hoje já não me vem mais isso, mas sim para ser exemplo para essa nova geração, para esses jovens aí que, sabe, às vezes estão perdidos, que o esporte é o caminho. Sempre esse foi o meu direcionamento. Eu costumo falar assim,
Claro que tem outras manifestações que são bem importantes, mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é o esporte. Para mim tem que ser o mais importante, né? A gente entendendo que, claro, que educação, saúde, saneamento básico, tem coisas bem importantes, mas é a nossa área. Cassião, você não precisa ir tão lá atrás dessa época de goleiro, mas a gente pode dar um passo para frente. E eu ao vivo aqui, para que as pessoas todas possam, né, conhecer, compartilhe o programa, façam as pessoas ouvirem esses mestres aqui. Então eu gostaria de agradecer você, tanto lá atrás, nos primórdios da minha era de atleta, que foi rápida, a carreira foi curta, viu, Marquinhos? Mas principalmente depois, com a tia Del, o Tadeu no ASA, e um abraço para eles. E ali me deu as primeiras oportunidades também, para que eu pudesse fazer a pós, para que eu pudesse entrar dentro do mundo esportivo através do futsal, da preparação física. Então sou muito grato, talvez um dos títulos mais específicos que a gente teve, que eu tive foi os regionais com vocês lá, e aprendi muito, o seu jeito de ser e o seu jeito de lidar com a atuação como treinador. Mas fala um pouquinho, tirando a parte do goleiro aí. Essa parte deixa pra lá, porque a minha carreira foi meteórica. Então, como o Marquinho falou, turma de 91, FIG. Posso dar uma moralzinha para o Altevir? Né? Altevir, aprendi muito, né? Do basquete, levei muita coisa pro futsal. Não domina! Não. Parte de posicionamento, trabalho de pivô, marcação, muita coisa, cara. Então foi super importante a sua formação aí. Da nossa parte, a gente pegou a primeira turma do Altevir e foi mesmo. Conversando com ele depois de formado, eu falei, se eu soubesse, tinha falado isso aí com ele antes, né? Mas ele ficou encantado, ele queria saber, é isso mesmo? Usa? Eu falei, usa muita coisa, cara, no futsal e no basquete. Verdade. E escola pública também, desde 92, 25 anos de estado eu fiz agora, porque a gente vai contando o tempo, né? O tempo que a gente perde vínculo, essas coisas assim. Tive a oportunidade de trabalhar com o Manuel no Juvenal Ramos Barbosa. Trabalhei no nosso clube de Vila Galvão também, foi a maior escola que eu tive na educação física. A maior parte de aprendizado de estrutura de competição foi com esse cara aqui no Juvenal Ramos Barbosa. A gente teve a oportunidade de, numa Olimpíada Colegial, com uma escola pública, o Manuel foi campeão lá. Foi, né, Manuel? No Juvenal, né? Mas eu, trabalhando, tive a oportunidade de ser vice-campeão geral, né? Perdendo só com uma escola particular. Isso, você falando de escola pública, você está de igual para igual, é muito difícil. Mas aquela escola é um caso à parte. Acho que vai ser difícil existir outra igual. E, como você falou, lutando no futsal, com asa, bastante tempo aí, dando abertura para vários profissionais. A gente tem a honra aí de ter você, de ter o Renato Manga, fisioterapeuta, o Rogério Lencioni, Moacir, Val, que está dominando o futsal hoje, né? Todo esse pessoal que trabalhou com a gente lá, a gente tem uma honra de ter formado e dado a oportunidade, né? Do pessoal estar trabalhando. E hoje, além de estar no estado, também coordeno a parte esportiva do Colégio Marconi, colégio que eu estou em novembro agora faz 22 anos, que a gente ajudou a criar, a montar e a se espelhar em vários trabalhos aí dentro da cidade para alcançar o que a gente é hoje. Né? Acho que é um pouquinho. Não, show. Tem uma coisa que, aí já entrando um pouco no nosso assunto, uma coisa que perpassou todas as salas de vocês, e eu sou fruto disso, que é a escola pública, né? Eu enquanto aluno, estudei no Conselheiro Crispiniano, eu Juvenal, Conselheiro, Dom Paulo, tinha, né, os times Bom Brotero, e aí eu lembro que na minha época a única particular que destacava um pouco era Integrados, o Colégio Integrado, né? A gente fez várias finais até, né? Mas eu, da minha atuação, eu já estava mais no colégio particular, né, onde tinha o Colégio Progresso, e aí sim eu vi uma disparidade muito grande, né? Entre, não sei em que ponto se perdeu isso, eu queria que a gente pudesse, porque talvez entendendo onde se perdeu, a gente possa pensar em retomar, né? É claro que as estruturas mudaram, as ideias mudaram, os próprios profissionais mudaram, né? Vocês acham que a estrutura mudou muito ou de fato tinham pessoas assim como vocês, que eram coisas pontuais? Era só o Juvenal que tinha? Ou tinham outros trabalhos acontecendo em diversas outras escolas? O Marquinho é de uma outra região, também tinha um trabalho lá.
como que vocês veem essa migração, vamos dizer, entre as grandes escolas públicas, com grandes times, com grande incentivo, e depois a migração para as escolas particulares, com bolsa, com oportunidade, mas como que se deu isso? Quem quer? Marquinhos. Edu, eu vejo isso como um trabalho de oportunidade, cara. Porque, assim, eu trabalhei nos dois segmentos, né? Tanto na escola pública quanto na escola particular. E a gente enxergava realmente essa disparidade, né? Questão de estrutura, por exemplo. No colégio eu tinha 15 professores de educação física. Chegamos a ter 15 professores de educação física. Professor para xadrez e dama, professor de natação, professor... né? E na escola pública a gente trabalhava o geral, né? E você tentava conciliar e ver os talentos que tinha. Eu até tentei o modelo que o Manuel fez, né? E conseguiu fazer no Juvenal. Eu já falei isso na live. Eu tentei fazer na escola que eu trabalhava lá em Cumbica, né? O CAIC. Eu trabalhei no Salem e logo em seguida eu fui para o CAIC. Então a minha atuação foi mais tempo no CAIC, né? E era uma escola grande, 26 salas, 2 quadras, tinha um campinho de futebol até, né? Então dava para trabalhar atletismo e eu tentei seduzir alguns professores colegas, né, para ir para lá, se remover, né, que é a questão do... Montar um time lá. Isso, e montar uma equipe e até que foi dando certo, né? E aí tinha essa questão, eu enquanto professor lá da rede pública, eu perdi alguns alunos, né, para a escola particular por conta da questão de desconto, de bolsa. E até foi uma briga muito grande uma época, porque no regulamento da Olimpíada, não sei se o Manuel e o Cássio vão lembrar, já entrando um pouquinho na Olimpíada, claro. Tinha um item que dizia que o aluno, aliás, não dizia, o aluno ele podia ser matriculado a qualquer tempo. Então eu perdi uma aluna próximo da Olimpíada, às vésperas da Olimpíada. E por que ela saiu da minha escola? Ela foi para uma outra escola, rival, né, particular, e eu joguei contra essa escola e foi um jogo muito parelho. E ela no banco da outra escola. Ela no meu time, foi para o tie break e o jogo foi parelho. E eu, a partir desse ano aí, eu fui na secretaria e falei, não tá certo isso, nós temos que mudar isso. Então, eu sei que esse item eu briguei, cara, não sei se vocês lembram disso. Agora é 31 de março, né, o Cássio? Que o 31 de maio. Maio? Então já mudou, porque naquela época foi 31 de março que a gente conseguiu. Então já você vê que já tem uma... Mas, e aí eu entendia que se vai dar um desconto, se vai dar uma oportunidade, que dê ela integralmente. Não apenas pela até questão... o próprio aluno chegar no meio do semestre. Exatamente, entendeu? Então você faz um trabalho onde você consegue dar oportunidade real para o aluno, que ele possa estudar, que ele possa se desenvolver e que ele possa realmente ter um ganho esportivo, um melhor aprendizado, um contexto geral. Ô Marquinhos, mas você falou até da quantidade de professores que tinham lá e tal. Na minha época do conselheiro, que tinha lá, o Cido veio depois até, né? Um grande abraço pro Cido, não pôde estar conosco aqui, que o Cido é o rei das aulas online, né? Então, sabe que ele faz Zumba, Zuki, online, então, deve estar nessa pegada. Essa hora ele deve estar na Zumba, mas daqui a pouco ele já vai, viu, Cido? O Gafieira. O Gafieira. Antonieta, Lumi, Oberdan, se não me engano, na época também, tinha mais a Jana, tinha um grupo de professores. Então tinha turma de treinamento, ficava na escola o dia inteiro. Estudava de manhã e depois à tarde ficava até vários tipos de treino. Mas não tinha isso também, então, assim, de ter um grupo de professores grande também? Como que é? Ou seja, existe, as escolas maiores tinham, porque tinha a carga horária de educação física, que era primeiro. Primeiro o professor tinha que escolher a aula de educação física. Entendeu? Então, e aí vinha uma política um pouco que ia muito contra, às vezes, o falar e o que era de fato, né? Vocês lembram disso? Que era muito difícil um professor ter a sua turma de treinamento, era uma imposição muito grande, que até hoje também acho que ficou pior. Tem menos hoje turma de treinamento? Pelo que eu converso com os professores, não é que tem a burocracia, tem né? Tem menos. Não é. Bom, eu acho que não é que tem menos, eu acho que falta
para o professor o tempo para que ele se dedique mais às turmas de treinamento. Também, acho que a estrutura hoje está um pouquinho diferente. Antigamente a estrutura física ela continua lá, você tem a quadra, tem a bola, mas eu acho que falta um pouquinho a estrutura humana, né? Você já não tem mesmo número de alunos que você tinha interessados nas atividades como você tinha. Antigamente a gente tinha que fazer seletiva. Tá? Ia lá, marcar uma seletiva de... Não vou falar do Juvenal, porque o Juvenal era diferente, tá? O Juvenal primeiro montava o handebol, para depois montar as outras modalidades. Mas todas as outras escolas, né? Você primeiro montava o futsal, para depois você montar as outras. Então, assim, se ia fazer uma seletiva de futsal, você tinha 50, 60 crianças, e você tinha que, por ser uma modalidade de treinamento, você tinha que separar, você não podia trabalhar com toda essa quantidade. Hoje você já é difícil você encontrar esse interesse. Você chegar e marcar uma seletiva, vão ter 20 lá. Vão aparecer 20 que querem treinar. E vai também daquela pegada do professor, né? Do cara querer fazer, do cara querer acontecer, porque tudo que eu tive, tudo que eu tenho hoje de referência na escola particular, eu conquistei através do meu trabalho na escola pública. Foi o que me deu visibilidade e fez eu aparecer. No Juvenal, como o Cássio falou, tinha a questão do handball, que acho que era diferente mesmo, assim, né? Tipo, era uma escola, vários treinadores saíram dali como atleta, enfim. Mas também tinha um apoio, e eu acho que podia ser geral, da própria direção, dos outros professores. Isso que eu queria falar. Agora, o Cássio falou, o Marquinhos, que ele tentou fazer esse grupo, foi importante a estrutura. Não teve. Antigamente era muito mais difícil. E a gente conseguiu por quê? Era muita força de vontade dos profissionais. Eu amo o handball, fazia mesmo. Eu cheguei na escola para fazer a diferença. E meu diferencial era isso, era com a minha modalidade, que eu gostava muito de handball, ginástica artística e atletismo. Até porque um, para mim, completava o outro. Então aquilo, a escola não tinha um espelho esporte, quando eu cheguei. E foi o handball que começou a ser espelho dessa criançada. E a gente tinha aquelas crianças até a estrutura, do primeiro ao terceiro ano colegial. A gente acompanhava, eles tinham uma vida com a gente dentro da escola. Olha o trabalho, a responsabilidade que era. Né? E fora isso, aí os profissionais foram vindo, igual o Cássio, foi um ganho muito grande. Veio o Eduardo Mateus, depois foi cada um na sua modalidade. Só que sim, eu sempre amei a minha parte, meu esporte, que era handball, mas nunca deixei de incentivar. Você tem uma ideia como... deles, eu amava, eu queria até lembrar uma vez assim, ele foi para o interior comigo, quantas vezes? Como auxiliar técnico do handball. Você entendeu? E me ajudava, assim, era uma coisa, mas era uma coisa tão bacana, assim, talvez não era pela parte técnica, não, era pela convivência mesmo com os alunos, porque lá no Juvenal a gente não tinha um aluno atleta do handball, mas os alunos eram todos nós, todos atletas eram nós. O Juvenal era tão diferente. Entendeu? É isso que eu tô falando. Que lá a gente conseguia fazer o que as particulares faziam com a gente, né? Falava, tinha um aluno que se destacava numa outra escola pública da região, falava, você não quer estudar lá no Juvenal? Você dava bolsa na escola. Vamos lá pro Juvenal. E a molecada queria, né? A gente acabava levando o Betinho, né? Eles procuravam a gente para ir para a escola. Das mais diversas modalidades. Betinho Canhoto foi jogar futsal com a gente lá. Tirei ele lá do Wanda, falei, vamos lá, Betinho, vamos lá pro Juvenal, vamos. Eu lembro que na época da Conselheiro, a Esmeralda, chegou a trazer os meninos que jogavam e para estudar no Conselheiro também. Então, ganhou uma bolsa no Conselheiro. Eu acho que veio uns lá da minha turma, acho que veio um ou dois. A diferença da estrutura. Como era? Essas diferenças que eu falo que não tem hoje, né? Que tinham naquela época e hoje não tem. E eu acho que era isso que atraía essa vontade que a gente tinha, a gente passava, nós éramos o espelho. O que eu lembro no Conselheiro, quando eu cheguei, a minha era quinta D. Era assim, quinta A, você deu risada que a quinta D era os bonzinhos, né? Quinta A descia, os testes que a gente fazia naturalmente, chatorrando, impulsão vertical, descia, saiu uma tabela, aí desse grupo tinha uma outra seletiva, e aí tinha uma seletiva na Ponte Grande, isso falando do atletismo. E acontecia isso quase todas as outras modalidades. Era um engajamento dos professores de direção que era impressionante, né? Então, assim, esse é um dos nossos ganchos para o próximo bloco aí, para a gente passar para a segunda fase das Olimpíadas, que é um pouco da nossa história aí junto, tá bom? Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta aí com os feras do esporte escolar.
O futuro está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro Universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sincomércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sincomércio. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Olá, tudo bem? Conheça o Centro Universitário FIUNIMESP, com mais de 50 anos de tradição no ensino superior. Contamos com uma grande estrutura para recebê-los, oferecendo cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação. Saiba mais e entenda por que somos referências de ensino em Guarulhos. Venha para o Centro Universitário FIUNIMESP. É o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sincomércio se unem numa grande parceria. É o primeiro Marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! Voltamos! O Cido, acho que ele não vem, eu falei pra ele, Cido, vamos lá, que vai ter uma água. Ele falou, uma água? Só toma água com gás. Não vai ter, aí não vem. Aí, Cidão, fugiu aqui da grande. Então aqui foi feita uma revelação hoje aqui, hein? Que o Juvenal dava bolsa pros caras estudarem no Juvenal. Se tiver impugnação retroativa, mas dá pra gente tentar aumentar. Vamos pra cima. Falando desse ponto que a gente, até falando da parte macro, né? Eu acho que tinha algumas diferenças, talvez mais aulas. Eu lembro que a prefeitura, se é que era a prefeitura ou o estado, mas não sei qual que era, o conselheiro ficava esperando lá e nem ia para jogar, era a torcida, tinha os alunos iam para assistir os jogos, eu lembro no João do Pulo. Então assim, era de fato, não sei se era mais levado a sério, se era o engajamento de todo mundo, mas era um esporte que fazia a diferença, né? Um campeonato, né? Como fez na minha, como fez diversos aí, né? Hoje, muitos, o Cássio que trabalhava no Asa, muitos saíram do colégio e aí foram pro time daqui, depois para a federação e hoje estão vivendo disso, morando na Europa, jogando, né? E saíram do esporte escolar de escola pública, né? Muitos deles. O próprio Val, você citou, o último grande time, último não, que agora ele virou uma das grandes referências, mas aquele primeiro time que lançou ele era um time de molecada do colégio. Exatamente. Né? Fez a seletiva. Aquele sub-18 que a gente montou lá atrás, com o Herbert, que fez parte, os meninos, do colégio. Fomos pegando, né? Então, assim, a importância que... Estou falando do futsal, agora imagine todas as outras modalidades, né? Aí tem um momento disso que começam, de fato, a entrar um pouco mais forte as escolas particulares, certo? E eu numa discussão até com um grande amigo nosso aí também, que trabalhou comigo na Wimpro também, mas aí fica desigual, né? De fato, a escola particular ela tem uma condição de oferecer bolsa, oferecer uma estrutura melhor. E eu acho que também parou-se de ter aquele trabalho na escola pública também. Porque eu trabalhava no Colégio Progresso. E quando eu ia encontrar os times do Cássio lá, já era, falava, pô, teve uma final lá que nós vimos na semi, nos pênaltis.
nos pênaltis, porque o meu goleiro lá ainda, o Dida pegou 3 pênaltis. Né? Então, assim, eu tinha bolsa, treinava, e ele fazia um trabalho na escola, com grandes meninos, né? Mas, de fato, as escolas particulares, e aí foi isso que eu falei, a gente luta tanto para ter incentivo no clube, e às vezes o colégio que dá começou a, na nossa linguagem, a cornetar esse colégio, né? Então, assim, teriam que ter mais Marcones, mais o Progresso, mais outros colégios para darem também a condição, né? É muito diferente, cara, você chegou a falar, o conhecimento que você teve, ou todo aquele aprendizado das escolas públicas, transferir um pouco aquele sentimento, talvez antigo, dos professores estarem juntos, de montarem uma equipe. Tem muito disso em você no Marconi, hoje, nos tempos que você está de coordenação. E quanto tempo, Marquinhos, está na coordenação lá? Putz! Caraca, eu tô completando 22 anos de colégio, nem sempre eu fui coordenador, comecei lá dando aula de educação física e nesse percurso que a gente teve aí, eu me espelhei em várias coisas para poder montar a estrutura que a gente tem hoje. E uma delas foi em não aceitar perder, não aceitar estar naquele patamar que a gente está. E o grande boom nosso, né, foi num quarto lugar que a gente perdeu para o Torricelli, o Marquinhos já não estava lá, mas a gente perdeu no último dia da competição, a gente perdeu um 3º lugar, cara, não foi nem o primeiro, a gente perdeu um 3º lugar. E aquilo lá fez um mal muito grande para a gente, né, um mal momentâneo, mas que deu muita força para a gente poder replanejar o esporte nosso. E tanto é que no ano seguinte, a gente, com um trabalho que a gente fez para não perder o 3º, a gente foi brigar com os colégios lá em cima. E a gente ficou 14 dias de Olimpíada, a gente ficou liderando durante 12 dias. A gente sabia que quando viessem as coletivas, a gente ia perder aquele primeiro e aquele 2º lugar, mas a gente ia ficar entre os 3 primeiros. Mas ó, a mexida que deu, né? Então, é aquilo que eu sempre falo. Não é legal só ter o Marconi nesse patamar, né? É legal que tem outros colégios até para estimular, né? Todo esse boom escolar que a gente tem aí de esporte, de inclusão. E quanto mais escola tiver, melhor. E lá naquela época lá atrás, eu quis estar entre os primeiros. E eu vejo poucos hoje querendo estar entre os primeiros. Você entendeu? E enquanto não tiver ninguém, a gente vai continuar se mantendo lá, cara. E eu não sei se é uma peculiaridade aqui de Guarulhos. Eu trabalhei em colégios em São Paulo, né? Uma coisa é você dar bolsa de estudo e só. Você contrata o time do Corinthians, dá bolsa de estudo no seu colégio e os campeonatos escolares, que as Olimpíadas Colegiais têm até uma limitação de federado, né? Mantém, né? Mas alguns outros campeonatos, como o GESP, você pode levar um time. Então, assim, de fato se fala em esporte escolar, mas não tem um trabalho escolar, né? Eu fui no Brasileiro uma vez e o cara falou, vamos parar aqui. É o seguinte, nós somos todos professores, há o esporte escolar, mas não tem quase nada de esporte escolar aqui, né? Porque é só federação. Então, né, vamos tocar, porque não tem esse papo não da escola, tudo, porque todo mundo aqui é treinador e os times são os times da cidade, dos estados. Então vai ser um campeonato assim, foi lá em Fortaleza, nessa época. Então, assim, você acha que o esporte escolar, agora enquanto conceito de fato, eu dou a oportunidade, porém, existe mesmo um esporte de contraturno que o bolsista, às vezes, ele só dá ele puxa o carro, né? Ele vai na fila, mas ele dissemina esporte na escola. Eu vi isso no Conselheiro, vi isso no colégio, o Juvenal respirava, o Kaique, que a gente respirava, às vezes puxado por uma modalidade, né? Mas dissemina. Então, assim, nessa linha do esporte escolar, e aí eu vou perguntar para o Marquinhos, que você acredita também que pode de fato fazer a diferença? Porque alguns de fato podem jogar na Europa, mas outros, como eu, vão ser professor de educação física, vão ser praticantes de atividade física, enfim, né? Ou até patrocinadores mais para frente, né? Por ter passado por isso, né? Como que você vê, Marquinhos, conceitualmente o esporte escolar? Conceitualmente. Então, Edu, aí a gente tem que procurar fazer um parênteses aí entre a educação física escolar e o esporte escolar. Ótimo. Porque a educação física, desde, da origem dela lá como higienista e depois aquela coisa da questão militar, então ela teve muita evolução. Hoje nós temos diversas abordagens de educação física aí. E por muito tempo, o esporte, ele foi a própria educação física.
E eu acho que a gente tem que entender que o esporte ele é componente da educação física. Então existe um debate, né? E aí é que as turmas de ACD, que antigamente a gente chamava de turma de treinamento e hoje é ACD, Atividade Curricular Desportiva, né? Essas turmas, elas trouxeram um enriquecimento muito grande, porque o professor ele era obrigado a dar as aulas de educação física e dentro das próprias aulas de educação física, ele trabalhar a equipe. Então não tinha o contraturno para você fazer a montagem de uma equipe. E hoje você tem a legislação que ampara e tudo mais. Então o que eu disse que assim, falta ao professor ele ter essa dedicação, é porque hoje, infelizmente, o professor ele tem que se ver aí frente a uma carga de trabalho onde ele acumula 2, 3 locais de trabalho, então ele não consegue se dedicar. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa entender que a partir do momento que ele assume aquele compromisso com a escola, é importante também que ele desempenhe, né? E então eu vejo que da formação do professor, né, até a própria legislação que ampara, no caso das escolas públicas que eu estou falando, Tá. né, que ampara a prática das turmas de ACD, então é um caminho aí que a gente ainda precisa fortalecer. A gente precisa de legislação forte. O município de Guarulhos ele precisa entrar na briga, porque muitos professores não conseguem participar de Olimpíada porque ele não tem O amparo legal. o amparo legal, é o efetivo exercício, né? Então tem que ser aquela coisa de, sabe, de ajuste, de acerto e tal. Então, isso precisa ser uma coisa pensada também para que o profissional possa participar de uma forma mais efetiva. Mas eu acredito que, assim, é muito da questão do gosto mesmo. A Olimpíada me encantou desde sempre. Participar de Olimpíada é uma coisa que, desde que eu fui aluno, lá no Jardim Cumbica, eu participava pelo Salem, né? Então a Olimpíada faz parte da minha escolha e da minha formação. Até aquelas aberturas ficava na Ponte Verde no sol lá esperando. A escola podia levar quantos quisessem. Sol, né? chuva, né? Chuva. Entendeu? Então eu acho que o contexto é esse. Eu acho que dá para fazer muita coisa em termos de esporte escolar. Acho que é uma bela de uma ferramenta, né? Atrelada à educação física escolar. Ô Manuel, você, nessa linha que o Marquinhos falou, você terminou a pedagogia, certo? Terminei. Né? Pedagogia. O Carlos acho que fez também, não fez, cara? Uma vez estava a ideia, uma coisa assim. né? Porque ela não foi reconhecida, né? Ah, tá. Mas é uma longa história, né? Tá. E o Marquinho, mestre. Fiz na Universidade de São Judas, lá na área de psicologia esportiva. Como que você vê essa relação? E que eu acho que aí a gente já até em outros momentos discutiu sobre isso, né? Sem muitas turmas de treinamento ou com enfoque no esporte, a educação física em si passou a ser caça-talentos, né? Então, assim, deixa eu ver quem é que dá aqui, se teve essa... Como que você vê essa relação entre a educação física escolar, na grade curricular, e o contraturno, e o esporte na escola mais competitivo, que o aluno escolhe a modalidade, né? Eu dava aula para o mesmo atleta, às vezes, que era do futsal, mas na educação física era outra questão, porque tinha dança, corporeidade, era uma educação física muito forte. E aí a gente se apaixonava pelos esportes, né? Como que você vê essa... Eu vejo hoje que tanta evolução que nós tivemos, né? Tecnológica, tudo, tem que ser tudo repensado, eu acho. Essa parte, como você falou. A gente trabalhava na própria escola pública, o ciclo juvenal, a aula de educação física, a gente procurava ser a mais qualificada possível, para que ela fosse o trampolim para a criança escolher o esporte. Tá? E hoje parece que não está acontecendo isso. Entendeu? Eu estou um pouco fora, porque eu estou na gestão, né? Sou diretor de MEI na Prefeitura de São Paulo. Mas São Paulo, por exemplo, eu cito como exemplo, tem um projeto muito forte, o Marquinhos também, professor de lá, com turma de treinamento, paga-se para o profissional, e se você for na competição nível, nem de educação física, nem aquele último momento que a gente faz um coletivo, por exemplo, no futsal, tem equipes lá que não tem. Isso quando você tem que laçar o profissional para que ele comece a trabalhar também. Tem essa parte, tem uns que não querem, entendeu? Eu estou falando do São Paulo. Então, assim, eu vejo que tem que ser repensado, sim, rever esse conceito de educação física, novas metodologias de trabalho, vindo da faculdade, da formação, principalmente. Né?
hoje se formam para o EAD, Educação Física, né? A gente teria Então, aqui assim, um então bate-papo tem as coisas- só sobre formação. só sobre Depois, formação. como está arrependendo. Por isso que eu estou É verdade. falando para você. Igual assim, na época do Juvenal, como exemplo, mais uma vez voltando à escola pública, nós chegamos ao Campeonato Brasileiro, mas era da escola pública. Nós chegamos no 3º lugar em Brasília, jogando com a equipe da Metodista. Cara que é. que era o Time de clube. federação, né? E eu perdi a semifinal por 2 gols. Entendeu? Então, mas a gente batalhava. Tá? Então, assim, mas o trabalho não foi que veio pronto, não. A gente trabalhava nisso. E começava na educação física, que era fundamental. O Eu Cássio- tinha trabalho, desculpa assim, com um aluno de 6ª série, que eles desenvolviam seminário na aula de educação física. Eu ficava bobo com aquilo. Eu dava um tema, nós vamos trabalhar hoje o aquecimento, só membros superiores. Eles vinham com que eu ficava de boca aberta com aquilo. Eu às vezes cruzava o braço para trabalhar. Era a diferença. Então, isso era o incentivo. A gente tinha uma Olimpíada interna dentro da escola, que os maiores vinham à tarde para ser como técnico daquela equipe, para incentivar. Os pra próprios trabalhar. campeonatos internos Você já eram entendeu? grandes, né? Então, assim, eu acho que falta Respirava. isso hoje. O Mas Cássio- hoje desanima um pouco, sabe por quê? Você vê a criança, ele quer jogar o basquete, mas no videogame. Para nós também tem essa dificuldade, né? Pra trabalhar. Na outra É geração. outra geração. Lá no Marconi, tem alguma coisa sistematizada nesse sentido? Tem os treinadores, claro, e tem aqueles especialistas na educação física. São os mesmos ou você separa bem isso assim? Ou que momento eles se cruzam? Como que é? Tem essa mescla, né? Tá. Tem uns que só trabalham com educação física, tem uns que trabalham com o treinamento e com a educação física, e tem uns que trabalham só com o treinamento. Tá. Né? Então foi essa estrutura que a gente conseguiu montar lá. Né? Lógico que a gente queria ter mais turmas, mais aulas para poder atender o pessoal, mas dentro do possível a gente atende dessa maneira aí, mesclado, né? Educação física e treinamento e só treinamento. Porque tem aquelas modalidades do tênis de mesa, o karatê, que tem que ser o professor específico da modalidade. Porque eu lembro que na época do conselheiro, e a gente falava muito isso, tinha 3 mil alunos. Mas vamos colocar que tinha o pessoal da noite, magistério, quando eu entrei, então vamos colocar 2 mil alunos, ou 1.500 alunos. 1.500 alunos com uma grande educação física, Sim. dando oportunidade. De uma certa forma, é o que a gente talvez imaginava da massificação do esporte. Né? Várias escolas fazendo isso, imagine quantas pessoas, né, poderiam ter a oportunidade de descobrir uma modalidade que... E quando a gente fala da escola pública, até isso foi tirado, né? Porque hoje são poucas as escolas que você começa lá embaixo do primeiro ano, aí a maioria vai do primeiro ao 5º ano. Aí você faz um trabalho legal lá do primeiro ao 5º ano, aí no 5º ano, do 6º ele vai para outro lugar, vai para outra escola. Perdeu, quebra. E aí quebra, aí você não tem sequência no seu trabalho. Hoje eu estou numa escola pública que eu trabalho com crianças de 4º e 5º ano. Do 6º ano em diante ele já passa para outra instituição. Então, eu acho que isso aí descaracterizou muito as escolas. O conselheiro, né? Você vê o conselheiro era uma força, por quê? Associação de pais e mestres muito forte, Isso. primeiro ao 5º ano presente. A gente sentiu muito lá no Juvenal quando tiraram, né, Quando o tirou. Fundamental 1. Era a base, né? Era a base de De tudo, tudo. porque os pais estão lá, a PM forte, todo mundo contribuindo, então você acaba fazendo uma estrutura forte. Isso aí deu uma quebrada também um pouco na escola pública, foi um dos diferenciais que a gente vê hoje. Né? Quebrou essa continuidade que tinha, é verdade. Eu lembro que na época mudou um pouco, o pessoal do Brotero acabou vindo para o conselheiro, eu já tinha aquela proximidade do colégio, vocês dois, o Cídio e você, a gente já começou sobre isso, que tinha aquela rivalidade, e aí pelo perfil de vocês dois, as coisas foram diferentes, né? Mas mudou de fato, algumas pessoas vieram do conselheiro, e a gente que estava lá desde pequeno, né? E outros também saíram, então de fato isso daí. A gente não tem mais muito tempo, mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, pautado nas Olimpíadas Colegiais, né? É claro que vocês já devem ter refletido bastante disso. Como se alguma coisa, Cássio, que poderia ser diferente, vai? Se fala, teria que ser o ano inteiro, teria que... O que você acha? E aí eu queria que cada um pudesse dar uma ou duas opções aí. O que acha que poderia ser diferente para potencializar? Porque poderia ser o grande ícone, né? Todo mundo trabalha em função de alguma coisa que é muito boa. O que você vê? Como que você avalia? Então, eu acho que
tem que ser feito um debate, né, entre os professores, porque de repente a minha realidade é uma, e o do outro lá da escola que está mais longe, ou que tem menos recurso, é outra. Mas se a gente for pensar bem, o regulamento da Olimpíada, ele perdura basicamente Esse ano a gente teria a 50ª edição, né, da Olimpíada Colegial. Então, por 50 anos, basicamente, é o mesmo regulamento. Então, antigamente, para quem não sabe, a Olimpíada era feita em uma semana só, com 2 categorias. 2 categorias. Tá? Não eram tantas modalidades como é hoje, mas era uma semana num local só, num local só, em 2 categorias. Né? E hoje você vê, você precisa entrar com recurso, você tem 3 horas para entrar com recurso. Pô, mas meu time só vai jogar daqui a 2, 3 dias. Por que ele só tem 3 horas? Porque o regulamento antigamente, você jogava um dia hoje, amanhã você já jogava de novo. Então você tinha que ser rápido, ágil. Então são várias coisas que eu acho que tem que ser adaptadas, né, para essa realidade. O que acontece muito hoje, que a gente hoje está lá do outro lado, está encabeçando, né, às vezes eu falo até que é falta de respeito. Então, vamos lançar uma modalidade nova. Vai, lança a modalidade às vésperas de entrega de regulamento, sem consultar ninguém e sem saber qual é o parecer nosso. Só que assim, acaba a Olimpíada dia 28 de setembro de um ano, no dia 29 a gente já está pensando na próxima. A gente está montando toda a estrutura da Olimpíada Colegial. Então, quando você chega em março com alguma coisa nova, quebra todo um trabalho de 6 meses que ficou para trás. Então, acho que essas coisas têm que ser conceitualmente, esse é um dos principais pontos. É desatualizado. Sim. Mudou-se o formato, os puxadinhos, né? Foi acontecendo. Foi mais 2 modalidades, aumenta um pouquinho, mas a essência ainda é arcaica. Funcionou numa época, mas a gente... Não tem escuta dos profissionais, que era a primeira coisa que tinha que ser. Para você renovar, tem que escutar o Cássio, tem que escutar eu, na minha região, o Marquinhos, para ver a atualização disso aí. A ideia de ser regionalizado é uma ideia plausível poderia também? Ser, é uma ideia. É uma ideia. E depois ter um final. Colocar em prática para saber se vai dar certo ou não. Né? Porque é muito grande agora. Sim. Agora, poderia ser. Era regionalizado, fazer uma final, como se fosse um... O GEM, que eu participei um pouquinho, que é o das molecadinhas, acontece regionalizado depois, né? Então. E aí, então talvez... Mas aí entra na questão jurídica que você falou, que talvez o professor vai ter que ficar um tempo fora da sala, e aí tem toda essa questão também. Então, na verdade, é um compilado de ideias, mas teria que ter um momento para sentar e escutar quem participa, né? Que eu acho que é quem faz o esporte. E eu vejo, aí pegando exemplo até do ASA, o Cássio, mas também de todas as várias outras modalidades, eu fui dessa do atletismo, das Olimpíadas, olharam algumas pessoas, pegaram e levaram para Guarulhos para treinar atletismo. Seria de fato uma política que faria não só o Juvenal respirar, o Marconi respirar, mas a cidade respirar, né? E escutar os mestres aqui. Marquinhos, a gente não tem tanto tempo assim, hoje eu vou até deixar mais para que vocês possam se despedir e mandar os abraços. Não vai esquecer, trouxe o papelzinho para mandar, porque senão esquece, né? Vai ficar feio. E fazer as considerações finais, mas desde já eu agradeço muito a presença aí. Tá, só falar rapidamente pouquinho da Olimpíada aí, que quando eu iniciei a disputa em Olimpíada, eram 27 escolas. Depois, quando eu, enquanto professor, nós chegamos a 80 e poucas, e hoje se fala em 110, mais ou menos, né, Cássio? 110. Só que você chega na competição, por exemplo, eu acompanho o voleibol, você chega numa competição mirim, você faz 3 jogos para ser campeão. Então, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Aumentou o número de escolas, mas o número de equipes, então precisa ser repensado isso, o que está acontecendo, tá? E assim, Edu, agradecer demais o seu convite, agradecer quem pôde estar com a gente aí assistindo aí e a paciência de nos prestigiar, né? Aos amigos todos, aos nossos professores que fizeram parte da nossa formação. E Edu, eu queria pedir para você, estou tentando promover um debate em torno disso tudo aqui para o dia 3. Tá? Eu queria que você me ajudasse nisso, para a gente reunir um grupo, para a gente discutir algumas ações a partir disso daqui. Tá bom? Então eu queria deixar um grande abraço a todos aí e um prazer enorme estar com vocês. Obrigado mesmo. Eu falo que algumas conversas deveriam valer certificado, porque a gente aprende tanto que teria que dar aqui, ó. Tá? Certificado, Marquinho, Mano Rende. Manuel, obrigado. Então, eu que agradeço, obrigado a todos, né? Como o Marquinhos falou, a paciência de nos escutar.
passou muito rápido o tempo, né? Então eu gostaria de dar um abraço para todos os meus amigos da educação física e queria deixar um abraço muito especial para uma pessoa que foi fundamental também em todo esse projeto do esporte escolar, que é a Rosilene Laranjeira, que foi uma diretora que sempre viu o esporte como uma saída para as mazelas sociais. Então, assim, queria deixar esse abraço. Queria deixar outro abraço para Rita Kimura também, que na outra região faz um trabalho. E queria enaltecer aqui... Turma de 91 também, de 91, a Rita Kimura, não só pelo o Juvenal, mas naquela época as escolas se destacavam. Cada um queria fazer o melhor trabalho para destacar. Isso engrandeceu o esporte nosso. Eu acho que está faltando isso agora, mesmo com essa nova tecnologia, ter mais vontade, ter incentivo dos governantes também, acreditar mais que é possível, sabe? É possível com o esporte escolar. Então, assim, eu estou mais uma vez, muito feliz e aguardo a próxima. Com certeza. Obrigado. As nossas lives têm que ser mais sistematizadas. Muita história, né? É muita história. Muita história. Não vou pedir para você contar a história não, Cássio, igual o João fez, mas pode fazer os seus agradecimentos aí, o meu em especial, muito obrigado. A gente agradece aí você por dar mais essa oportunidade de a gente estar compartilhando com o pessoal e as nossas histórias, às vezes um pouquinho chatas, né? Às vezes engraçadas, mas tendo a oportunidade de compartilhar com a gente aí esse conhecimento, é uma coisa que a gente não teve. Eu, pelo menos, não lembro de ter tido esses momentos, né, com profissionais quando a gente iniciou. Então, a gente quer deixar esse legado aí para o pessoal, porque daqui a pouco a gente está parando, batendo 30 anos de profissão. A gente quer deixar algo melhor, só que o pessoal precisa querer pegar esse algo melhor, pegar porque senão bastão. a gente vai ficar. Porque não adianta ficar sentado na cadeira achando que vai conseguir as coisas. Aí eu vou puxar a orelha dos profissionais aí, né? Vocês sopram e eu bato. Tá? Porque não dá para ficar sentado na cadeira e esperando a coisa acontecer. Se você não trabalhar, se você não botar a mão na massa, as coisas não vêm, os resultados não aparecem e quem está lá não vai ter oportunidade de descansar, né? A gente já está há 30 anos aí, a gente precisa parar um pouquinho para... Vamos fazer igual o jogo, que tem o cara põe a faixa, né? Aposenta o cara, obrigado pelo serviço prestado. Eu ia jogar. Pessoal, obrigado mesmo vocês por estarem aqui, receberem o convite, aí virem, né? Sei da correria de cada um de vocês e que a gente passe por esse momento da pandemia aí, porque a nossa área é a área de movimento, é a área de interação, né? Efetiva, emocional, física. Então que a gente possa estar junto aí com os nossos alunos em breve. E eu dedico muito esse programa aqui a um grande amigo meu, que infelizmente não, está em outra dimensão aí, o Ricardo, um grande abraço meu. E o programa que chama Velho Esporte Convida, ele gastou muito a vida dele, viveu muito intensamente, então meu grande abraço. E aos profissionais de educação física, dia 3 tem essa ação do Marquinho para que a gente possa discutir, que teoricamente mesmo é uma ação apolítica de ideias, né? E vocês são os nossos mestres. Muito obrigado, um bom dia a todos, compartilhe o programa, tá aqui o meu Instagram, para quem quiser curtir aí algumas coisas que a gente faz. TV Folha, muito obrigado, Caê, André, pessoal da técnica e o Lucas, e é isso aí, até semana que vem.